Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sábado, dia 9 de dezembro de 2023. Vamos continuar nos nossos vídeos de previsões para 2024. O primeiro vídeo que eu lancei, eu falei da macroastrologia. Falei dos aspectos maiores dos planetas envolvendo Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e apontei para vocês 4 momentos importantes que nós viveremos em 2024, sendo que o mais importante deles se dará lá no mês de julho, no meio do ano, na conjunção que nós vamos ter entre Marte, Júpiter e a estrela Algol. Comentei com vocês nesse vídeo, comentamos sobre isso em lives que fiz aqui com o Célio Barros, que fez um estudo aprimorado dos posicionamentos das estrelas no momento desse 2024, desse meio de 2024 que traz aí alguns desafios. Neste vídeo eu vou falar da microastrologia, vamos dizer assim, dos movimentos dos planetas mais rápidos e, evidentemente, dentre eles, o mais importante é o planeta Marte. Marte, ele é o planeta da energia, do movimento, onde ele começa coisas, onde ele dá impulso inicial para as coisas. Do ponto de vista positivo, Marte nos dá iniciativa, nos dá coragem, nos dá audácia, nos dá pioneirismo, nos tira daquele ciclo de procrastinação, faz com que a gente tome uma atitude, levante a bunda da cadeira e vá fazer alguma coisa em relação às nossas vidas. Então, Marte tem esse lado positivo. Agora, do lado negativo, Marte representa violência, agressão, desastres, catástrofes das mais diversas, tanto é que na astrologia tradicional ele é chamado de pequeno maléfico, em comparação com Saturno, que é o grande maléfico. Saturno faz parte lá da macroastrologia que nós já falamos no vídeo anterior, né, dos aspectos de grande monta, dos aspectos de planetas lentos. Marte é um pequeno maléfico, portanto está aqui no mundo dos planetas pequenos. O trânsito dele durante 2024 também vai se compor com o trânsito dos maiores, lá no meio do ano. Por isso que no meio do ano de 2024 nós vamos ter aí uma entrada de energia astrológica inédita, a gente não viveu essa movimentação. Alguma coisa parecida com isso, a última vez que aconteceu foi lá por volta de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, estamos trazendo de volta, mas de uma forma remasterizada, as energias da Segunda Guerra Mundial de volta. Infelizmente, gente, não tem muito o que fugir disso, tá? Nós temos uma tendência a repetir padrões. Os padrões eles vão acontecendo para que a gente vá se modulando e mudando e avançando para além desses padrões. Por isso que toda luta contra o tradicionalismo e o conservadorismo é uma luta pelo progresso e pela evolução. Manter as mesmas coisas do jeito que elas são, repetir os mesmos passos, é deixar de evoluir. Então não existe evolução nenhuma no conservadorismo, não existe evolução nenhuma no tradicionalismo. A gente tem a tradição como base, como história e como aprendizagem dos passos que nós já demos, mas nós não devemos permanecer nesses passos. Temos que ir além. O Marte pode nos ajudar nesse sentido? Sim, se nós tivermos um nível de consciência que nos permita ser pioneiros e transgredir esse campo de repetições de padrão, nós conseguimos ir além. Mas muitas vezes o Marte faz um movimento justamente contrário quando ele entra na vibração negativa, que é as pessoas lutarem pela manutenção do status quo, lutarem pelas tradições, lutarem pelo aquilo que é conservador. E aí você tem um embate dentro da sociedade e a gente está vendo isso acontecer já há algum tempo no mundo, nos países de um modo geral. Então essa temática ainda vai estar acontecendo, essa polarização, essa briga, polarização no sentido assim da radicalização dos polos. Os polos sempre existiram e devem existir, e é saudável que exista a polarização natural entre ideias, exista a discussão entre pontos de vista divergentes. É assim que a gente amplia as nossas possibilidades de entendimento das coisas.
O problema é quando um polo acha que é o dono da verdade, o outro polo acha que é o dono da verdade, eles se distanciam para os extremos e se tornam arqui-inimigos, um tentando eliminar o outro. Não tem como o Yin eliminar o Yang, não tem como o Yang eliminar o Yin, tá? Não funciona assim, não tem como o positivo eliminar o negativo. Se isso acontecer, acaba a eletricidade, né? Então, tem que ter as duas polaridades correndo em cooperação e não em extremismo. Só que nós estamos vendo o extremismo. Marte, dependendo de como nós conduzirmos a energia de Marte ao longo de 2024, nós poderemos aprofundar esse extremismo em níveis que podem comprometer a sobrevivência da nossa espécie, tá? Em 2024, nós poderemos colocar a nossa espécie pela primeira vez em risco seríssimo, seja pelas nossas atitudes impensadas e tresloucadas aqui, seja pela nossa falta de organização, de maturidade e de capacidade de aceitar a realidade perante uma ameaça cósmica maior que possa vir. Então que fique bem claro isso, tá? Essa temática em 2024 ela pode pairar sobre as nossas cabeças e nós vamos ter que nos posicionar e tomar uma atitude. Por isso que Marte é o planeta que tem a ver com isso. Agora, os aspectos que ele vai fazer e os signos pelos quais ele vai passar vão dar o tom de como isso vai mexer com a tua vida, especialmente no campo individual e no coletivo, tá? Para a gente entender esses trânsitos de Marte aqui, eu preparei uma arte aqui para a gente colocar e ver exatamente a cadência, o ritmo do planeta Marte e o que vai acontecer em 2024. Acompanhe aqui comigo. A primeira coisa que nós vamos ver são os trânsitos de Marte pelos signos. Quais são os signos que Marte vai visitar no ano de 2024? E aí você que pertence a um desses signos vai ter essa energia posicionada, dando força, ou para você ter novos impulsos, ou para você se meter em confusão. Vai depender das suas escolhas aí, do seu nível de consciência, tá? Então veja só, já no dia 4 de janeiro, o Marte entra em Capricórnio. E Capricórnio é o signo de exaltação do planeta Marte, ou seja, ele fica exaltado. O que é uma pessoa exaltada? É uma pessoa que perde o controle da sua própria manifestação, né? Ela vai além dos limites, né? Ela pode cometer desatinos, ela pode expandir a sua força além do controlável. Então Marte em Capricórnio, e sendo Capricórnio um signo tão duro, tão difícil, tão de terra, né? Um signo de Saturno, então junta essa energia pesada de Saturno, da geopolítica, das estruturas reinantes na humanidade, das grandes corporações, das potências como Rússia, Estados Unidos, Europa, né? Essa geopolítica, esse tabuleiro geopolítico, com Marte entrando aí em Capricórnio em janeiro, tudo isso fica exaltado, tudo isso fica inflamado, né? Toda essa energia fica exposta além do normal. Então isso traz muito perigo, porque qualquer movimento diplomático mal calculado pode levar a uma explosão aí, né? Então temos esse problema todo. Depois, gente, no dia 13 de fevereiro, o Marte entra no signo de Aquário. Veja que o Plutão já vai estar em Aquário, e o Marte, ao entrar em Aquário, faz conjunção com Plutão. Então, aí as energias destrutivas nesse período de fevereiro vão estar muito fortes. Vulcanismos, terremotos e a própria crueldade humana, né? Vai estar assim exposta a um nível muito forte, porque vai trazer essa coisa do Aquário, né? E é a primeira vez que Marte vai se encontrar com Plutão estando ali em Aquário já, né? Então é uma energia nova para a gente, é uma energia que pode trazer também catástrofes que venham do ponto de vista tecnológico, né? Mortes causadas por falhas tecnológicas ou por tecnologias mal empregadas ou coisas do tipo. Além do que, a morte engendrada pelo próprio ódio das redes sociais, pela própria manipulação das mentes em bolhas de algoritmos, de ódio, de cultura de xenofobia, essas coisas todas, né? Então isso pode marcar muito o mês de fevereiro com atentados terroristas e coisas do tipo. Aí no dia 22 de março, né,
o Marte entra em Peixes. Aqui nós poderemos ter problemas oceânicos, né? Guerra no mar, né? Poderemos ter um aquecimento maior das águas marítimas em algum lugar e problemas decorrentes da área litorânea, tá? Isso pode acontecer, além do que questões relativas à violência por conta de discriminação religiosa, né? Nós poderíamos ter eventos desse tipo aí quando o Marte entrar em Peixes lá já quase no final do mês de março, tá? Depois o Marte entra em Áries, aí ele fica dignificado, ele entra no seu signo de regência, tá? No dia 30 de abril. E para fazer esse movimento, antes dele botar o pezinho em Áries, ele vai passar lá no finalzinho de Peixes pela estrela Chet e pelo Netuno. Então temos aí uma problemática envolvendo catástrofe ambiental nesse período, tá? Problemas sérios aí complicados. Essa passagem de março para abril será marcada aí por muita confusão, né? Aliás, o final de abril, né? O final do mês de abril vai ser marcado por eventos muito complicados por conta desse encontro de Marte com a estrela Chet. Então, ali já por volta do dia 20 de abril, nós teremos aí uma movimentação mais pesada no mundo também, que vai pegar parte dos oceanos, a possibilidade de tsunamis, catástrofes ambientais e problemas envolvendo lideranças religiosas, tá? Então, isso tudo vai marcar esse período de abril, período que nós vamos viver. Depois teremos aí o Marte entrando em Touro no dia 9 de junho, né? E aí o que vai acontecer? Quando chegar mais lá no final do seu trânsito pelo signo de Touro, ele vai fazer aquele encontro lá por volta de julho, o encontro que ele vai fazer com Urano, com Júpiter e com a estrela Algol, tá? Então é outro momento tenso que nós vamos viver aqui. Então até agora nesse primeiro semestre aqui, vamos dizer assim, né? Os 3 momentos tensos que nós viveremos serão aqui o período janeiro e fevereiro, tá? Depois abril e depois julho. Então vamos lá, né? Janeiro e fevereiro, abril e julho serão os meses mais perigosos que nós vamos viver no primeiro semestre de 2024. Aí, já no segundo semestre, o Marte entra em Gêmeos, no dia 20/7, ele vai dinamizar a comunicação, nós poderemos ter maior movimentação de tropas em locais de guerra, tá? A propaganda de guerra muito ativa nesse período. E aí, em setembro, no dia 4 de setembro, o Marte entra em Câncer, signo em que ele fica em queda. Então ele começa o ano em exaltação, olha que interessante isso, né? Ele começa o ano exaltado, né, com as suas energias transbordando além dos limites, e termina o ano em queda, onde ele fica disfuncional, onde o Marte fica ali com a energia tolhida e essa energia ela precisa se manifestar por algum tipo de canal, e o Marte em queda ali, ele pode ter problemas sérios. Nesse período ele fica muito, muito disfuncional. Para completar, né, no dia 4/11 ele sai de Câncer, então ele ficou aí 2 meses no signo de Câncer, numa situação totalmente disfuncional, totalmente incomodado, totalmente tolhido e impedido de manifestar sua natureza com propriedade. E aí ele bota o pé num signo de fogo, que é Leão, e fala, bom, agora eu passei 2 meses em jejum, eu vou fazer tudo aquilo que eu não pude fazer, que eu fiquei tolhido nesse período que eu fiquei no signo de Câncer, né? Só que o que acontece? Ele entra em Leão e ele já está andando mais devagar. Não sei se vocês percebem aqui, pessoal, ó, de Capricórnio para Aquário, ele levou 1 mês e 10 dias, né? 1 mês e 10 dias ele levou para ir de Capricórnio até Aquário. Para ir de Câncer a Leão levou 2 meses, então ele está ficando mais devagar. Por que ele está ficando mais devagar? Porque ele vai entrar em movimento retrógrado, e isso acontece no dia 6 de dezembro.
ele fica retrógrado no dia 6 de dezembro e só volta para o movimento direto lá em fevereiro de 2025. E o que acontece com um planeta que fica retrógrado? Ele vai recolhendo, é como uma mola que vai sendo contraída, tá? E guardando energia potencial para quando for solta lá na volta para o movimento direto, ele vir com tudo com essa energia. Então, o que marca a gente olhar aqui os aspectos do planeta Marte ao longo do ano? Ele começa exaltado, começa com tudo, né? Ele vem com uma energia avassaladora, tá? E demolidora, vamos dizer assim. No período de abril e julho, ele vai fazer aspectos muito, muito surreais aqui que a gente vai viver, que vai mexer com a vida das pessoas em vários sentidos. Nós vamos conversar muito ainda sobre esses momentos que nós vamos viver, tá? Vai mexer muito com a área da tecnologia, inteligências artificiais, com o campo de guerra. Tudo isso vai estar mexendo muito com a crise climática que vai absurdamente chegar a níveis assim insuportáveis, né? Tudo isso acontecendo aqui abril, junho, julho, meio de ano. E depois, no final de ano, Marte leva uma pancada, né? Porque ele fica em queda, em Câncer, e depois ele já é retrogradado logo em seguida, que ele bota o pezinho em Leão, que ele fala assim, agora eu vou, né, expor a minha energia, ele fica retrógrado, ele já está mais no sentido, num movimento mais vagaroso, e aí ele vai ficar amarrado novamente até o fevereiro de 2025. E daí, a partir de fevereiro de 2025, a hora que ele entrar para o movimento direto novamente, com toda a energia potencial acumulada, estando no signo de Leão, nós teremos a grande confrontação dos poderosos no planeta Terra. Tá? 2025 vai ser já de início, né? Aí a gente vai falar disso depois, quando chegar o momento correto, mas com toda essa movimentação de Marte, nós vamos ver a preparação, o aquecimento das energias de Marte para a grande conflagração do ano de 2025 e que vai nos trazer os resultados mais tenebrosos possíveis em 2026, como eu já venho falando aqui há muito, muito tempo. Olhando agora para os trânsitos que Marte vai fazer em 2024 e quais os aspectos com os planetas maiores que ele vai fazer, tá? Então vamos ver primeiro o primeiro semestre. Primeiro semestre, como eu falei para vocês, os meses são fevereiro, março e abril aqui que nós teremos movimentações muito fortes, tá? O que a gente vai ver? No dia 14 de fevereiro, o Marte faz conjunção com Plutão que está em Aquário já nesse período, né? E é o primeiro encontro que Marte vai fazer com Plutão. Então aqui nós poderemos ter uma ativação vulcânica muito séria, né, maior do que se imagina, extraordinária, surpreendente. Não é aqueles vulcanismos comuns que a gente vê aí, ora aqui, ora acolá, notícias. Pode ser algo de maior monta e algo que pegue todo mundo de surpresa, já que o signo de Aquário é um signo que tem a ver com coisas surpreendentes, extraordinárias, fora do comum. Poderemos ter também, né, uma energia de muito ódio, de muita crueldade, já que envolve Marte e Plutão, dois planetas que têm a ver muito com essa parte cruel, brutal do ser humano, né, essa parte reptiliana que faz parte do ser humano. Então, essas coisas podem ter grande evento. Nós poderemos ver um processo envolvendo o Oriente Médio muito maior do que se imagina, a coisa se estendendo para além da faixa de Gaza, né, e isso é muito sério. Mas também poderemos ter aqui um primeiro vislumbre, uma primeira dica de algo de ameaça cósmica. Veja bem o que eu vou falar para vocês. Ameaça cósmica contra a humanidade. Nós temos 3 níveis hoje de ameaça que envolve a humanidade. A nossa própria, a própria crueldade, ignorância e bestialidade humana, a nossa falta de consciência, que nos leva à guerra, a governos extremistas, né, a perseguições, a xenofobia, todo esse contexto nojento do ser humano que é aplaudido por nojentos que apoiam esse tipo de coisa, né? Então essa é a primeira ameaça, ameaça à nossa democracia, ao nosso marco civilizatório pela nossa própria brutalidade, ignorância e estupidez. O segundo é a questão climática, que também é derivado da nossa própria ignorância, estupidez e negacionismo da ciência. E o terceiro, e esse nós não temos controle sobre isso, é o cósmico. Esse é o cósmico.
que pode vir a qualquer momento e nos pegar de surpresa. Então fiquem atentos em 2024, porque como Plutão vai ficar 20 anos em Aquário, Marte a cada 2 anos nesse período de 20 anos vai se encontrar com Plutão. Então presta atenção na primeira quinzena de fevereiro, as notícias, o que vai sair, o que pode ser dado como algo assim só irrelevante num primeiro momento, mas que pode ganhar uma maior dimensão e um assombro para toda a humanidade. Uma grande ameaça cósmica sobre nós pode ser percebida inicialmente em 2024, mas negligenciada num primeiro momento ou até negada num primeiro momento. Isso pode evoluir nos próximos 20 anos para uma catástrofe de grande monta, tá? Prestem muita atenção nisso em 2024. O que acontece no dia 20 de fevereiro? Marte vai fazer quadratura com Júpiter. E aí existe a necessidade do marco civilizatório, das leis, dos tribunais internacionais cercarem alguém, tá? Então, alguém vai precisar ser parado na sua energia destrutiva, bélica, brutal, né? Uma parte da humanidade, uma parte da coletividade consciente vai estar se mobilizando para fazer frente a esse avanço bélico, esse avanço mortal que nós vamos estar vivendo. Então, fevereiro já vai ser um mês quente aí, que a gente vai ver de muita coisa acontecendo, tá? Em março, dia 9 de março, o Marte faz quadratura com Urano. Teremos aqui problemas atmosféricos, quedas de aeronave. Março vai ser marcado por muitos acidentes do ponto de vista aéreo, né? Quedas assim, de redes de energia por conta de tempestades ou outras situações, ataques hacker, tá? E movimentos de ódio na internet e redes sociais levando as pessoas a cometerem atrocidades. Então o mês de março nos traz essa energia, essa possibilidade aí de coisas muito complicadas e que nos vão pegar também de surpresa. Você levanta de manhã, liga a TV e de repente, aquele susto, aquele assombro com uma notícia estapafúrdia acontecendo, tá? Então, e evidentemente a questão climática, as ondas de calor, os tufões, os furacões, já que Urano rege a atmosfera. Teremos aí uma movimentação bastante complicada nesse período de março, tá? Principalmente para aquelas áreas que março é área de chuva, de tempestade, né? Onde é área de seca vai ter um aumento da seca, onde é área de onda de calor vai ter a onda de calor maior, é isso que vai acontecer em março, né? Já surge aí o alerta de algumas questões. Talvez tudo isso comece a fazer sentido para a tal da ameaça cósmica que eu falei para você, que ainda não foi detectada, que pode ser que venha a ser falada mais lá na frente, mas ainda existe muito pouca informação e até negacionismo com relação a isso. E quando eu falo de ameaça cósmica, eu não estou delirando em teorias da conspiração, dessas coisas de hercólogos, não é disso não, tá? Estou falando de coisas relacionadas aqui aos nossos entornos, ao nosso Sol, às tempestades solares, né, e outros movimentos cósmicos que possam estar associados a isso, né? Afinal de contas, o nosso Sol, ele reflete uma onda energética que rebate nele, que vem de outras coisas, tá? De outros campos aí, e há um estudo que talvez venha aclarar isso em 2024. Mas muito poucas pessoas vão dar ouvido para isso no momento. Só vão olhar para isso lá na frente, mas assustadoramente à frente. Abril, o nosso Marte começa a fazer a preparação, né, para movimentações aí complicadas. Então, ele faz conjunção com Saturno. Então, aqui juntam as duas forças, o pequeno e o grande maléfico, em abril se juntam, né? Então, é aquele atrito global, né? Não tem outra palavra para definir esse período, atrito global, né? Secura, porque são dois planetas secos, né? Marte e Saturno. Saturno extremamente terroso, Marte extremamente ígneo, né? Fogo e terra batendo, então é seca, incêndio, né? Colapso de estruturas por conta de fogo, essas coisas todas que nós vamos ver aí nesse período de abril, né? Isso vai reengatar um pouco a energia lá do começo do ano, quando Marte passa em Capricórnio e fica em exaltação. Então, ao ele se encontrar com o seu amiguinho tão capiroto quanto ele, né, o capiroto Mor Saturno, eles fazem uma duplinha muito interessante aqui de novo. O Marte se sente um pouco exaltado porque ele está junto, acompanhando o amigo valentão aqui, tá? E aí a gente tem essas energias postas. Veja que o ano não vai ser fácil, gente. Vocês estão vendo que vai ser uma pedreira aqui, né?
Estou percebendo para onde que nós estamos nos encaminhando, né? Então veja só, e aí no dia 29/4, um pouquinho antes do Marte entrar no signo de Áries, ele vai fazer conjunção com Netuno e com a estrela Chet, como eu mostrei na tela anterior, né? Aí abril vai ser outro mês, gente, de problemas envolvendo religião, né, catástrofes ambientais, tsunamis, essas coisas, morte de animais no mar, tá? Isso é muito sério por conta de onda de calor ou contaminações das mais diversas. Então é um período assim, naufrágios também, pirataria, certo? Tá tendo muita pirataria ali na região do Mar Vermelho por conta dos iemenitas, né? Isso pode se tornar uma prática comum em outros lugares do mundo que estão em conflito também, tá? Então, esse é o quadro. Primeiro semestre pegando fogo. Agora vamos para o segundo semestre. Será que vai melhorar? Vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer no segundo semestre, né? Como eu falei para vocês, dia 16 de julho, o mês de julho todinho será marcado por essa conjunção de Marte com Urano e depois com a estrela Chet, e mais lá na frente, Marte pega o Júpiter, né? O Júpiter vai estar ali finalizando o seu trânsito pelo signo de Touro, e nós vamos ter essa reunião, esse stellium de 3 planetas, né? Marte, Urano e Júpiter, rodeando a estrela Caput-Algol. Falei Chet, não, é Caput-Algol, tá? A estrela Caput-Algol. A Chet é lá quando o Marte vai sair e vai estar no finalzinho de Peixes, ele pega a Chet. Quando ele estiver aqui em julho, ele vai estar em Touro. Então Marte, Urano, Júpiter, os 3 vão estar ali rodeando a estrela Caput-Algol no final de Touro. Isso pode trazer problemas, porque é uma coisa inédita também, né? O mês de julho vai mexer com a tecnologia, nós poderemos ter aí morte com a questão tecnológica, a tal da ameaça cósmica pode se tornar mais clara e mais evidente para todos nós, né? A nossa sobrevivência no planeta Terra em 2024, ela não vai parecer tão certa e garantida assim como se imagina, tá? Talvez nós tenhamos o primeiro grande impacto real e global de que a humanidade está prestes a sofrer a sua extinção. Eu sinto muito ter que falar isso, gente. Mas quem tem um mínimo de consciência e está prestando atenção e não está vivendo apenas de futilidades, tá? Quem tem realmente consciência, quem está prestando atenção na vida, quem não está se entretendo ou imerso em bolhas de negacionismo na internet, já percebeu que se não houver uma mudança no rumo da conversa, a humanidade vai se extinguir. Se não for pelas nossas próprias incapacidades e imbecilidades e nossa própria estupidez de uma guerra total, será pela destruição ambiental ou será por uma catástrofe cósmica que, por imantação da psicosfera negativa desse planeta, nós vamos atrair para cá. Não tem, ou melhora a qualidade do ser humano que está aqui, né? A gente acabar com esse negócio de xenofobia, de extrema direita, né, de extremismo, de perseguição ao outro, perseguição à religião do outro, tá? Ou a gente entra num mundo de concórdia, de solidariedade e de igualdade social, ou nós vamos rumar para a extinção. Não tem conversa. Ou muda o sistema para um sistema justo, igualitário, socialmente igualitário, ou nós vamos para o fundo do poço. E é bom que assim seja, porque não faz nenhum sentido manter uma estrutura no universo para sustentar uma psicosfera tão decadente quanto é a psicosfera da humanidade hoje. Não existe possibilidade de você imaginar que dentro das consciências e inteligências cósmicas você manteria na sua casa um foco de bolor, soltando esporos e contaminando todo mundo, deixando todo mundo doente? Não, né? Então, por que as inteligências cósmicas iriam deixar um foco, um tumor de ignorância, estupidez, radicalismo e negacionismo prosperando no planeta Terra como está acontecendo hoje? Tendo o universo tanta diversidade, tantos seres habitando o universo, tantas culturas, tantas coisas aí, por que vocês acham que nós vamos ser mantidos aqui se nós estamos cada vez mais decadentes, cada vez mais associados aos valores horrorosos de brutalidade, crueldade, perseguição e de elitismo financeiro e econômico? Então, é bom que a humanidade realmente se extinga para tornar mais saudável o ambiente cósmico. E para isso, talvez,
uma catástrofe cósmica venha bem a calhar. Bom, chegamos aqui no mês de agosto. Marte faz conjunção com Júpiter. Então aqui nós temos um aspecto que pode até ser positivo em agosto, né? Porque as leis internacionais pode ser que sejam colocadas aí novas leis, uma nova ação do marco civilizatório mundial para fazer frente a toda a barbárie que vai estar acontecendo no mundo, né? Mas já logo em seguida, 2 dias depois, o Marte faz quadratura com Saturno, né? E aí você tem uma energia aí, porque também nós vamos estar vivendo a quadratura Júpiter-Saturno, que é a primeira quadratura do ciclo que começou em 2020. Então nós teremos também o lado do revide, o revide das estruturas tradicionais que querem manter o seu poder, sua posição no mundo. Então há uma briga aqui de poderes entre aqueles que querem fazer a justiça, a igualdade e aqueles que querem manter os privilégios. Isso vai estar muito focado no mês de agosto, tá? E aí, gente, em setembro, no dia 3 de setembro, o Marte faz quadratura com Netuno, trazendo aí de novo as energias perigosas, envolvendo o mar, envolvendo questões relativas à água, né? Tudo que tem a ver com ameaça de água, enfim. Aqui no Brasil é o período aí próximo já da primavera, quando tem muitas chuvas. Nós tivemos setembro e outubro muita chuva, muito ciclone na região sul do Brasil. Poderia se repetir isso de forma muito mais séria nesse período lá de setembro de 2024, infelizmente, tá? E em novembro, no dia 29 de novembro, o Marte vai fazer oposição com Plutão, né? Ele faz oposição com Plutão, ele já botou pé em Leão, ele está preparando-se para entrar em movimento retrógrado. Então ele acabou de sair de um período de queda, que ele passou por Câncer. Então ele vem com tudo, ele ficou ali aquele período em jejum, no período de Câncer, ele bota o pé em Leão, signo de fogo, amiguinho dele ali, vamos dizer assim, né? Ele bota o pé e já faz uma oposição com Plutão. Então já no finalzinho de novembro podemos ter problemas aí de novo. Problemas muito sérios, de crueldade, de destruição, de morte, catástrofe, essas coisas todas, tá? E depois, logo em seguida, ele entra em movimento retrógrado e só vai voltar para o movimento direto lá no dia 25 de fevereiro de 2025. Ele vai ficar no signo de Leão, aí todo esse período, né? Ele só vai sair de Leão mais lá na frente. Vai ficar um bom tempo no signo de Leão, mexendo com a grande conflagração dos líderes do mundo. Nós vamos falar sobre esse capítulo especial ainda ao longo do ano de 2024. Tá aí, gente, a pedreira que nós vamos viver nesse ano de 2024. Trânsitos difíceis, posicionamentos extremamente atritantes. No período, gente, vamos combinar, né? Vai me dizer que tá tudo lindo e maravilhoso? Não tá tudo lindo e maravilhoso. Nós estamos aí com 2 guerras, uma na Europa, uma no Oriente Médio, guerras que têm potencialidade de se expandir e criar condições para um conflito mais perigoso e até global. Nós estamos vivendo as agruras da crise climática, com ciclones, tufões, né? Vimos aí toda a destruição que nós tivemos com chuvas esse ano, principalmente aqui no Brasil, no sul do Brasil, a onda de calor absurda que nós vivemos. Então, a natureza está mostrando que as coisas vão cada vez mais ficar piores. Entramos na fase de ebulição global, né? A extrema-direita cada vez mais brutal, cada vez mais ligada a fanatismos religiosos e fundamentalismo cristão. Nós temos esse movimento absurdamente cruel na sociedade humana, que quer eliminar o negro, que quer eliminar o gay, que não aceita a ajuda do Estado ao pobre, né? Nós temos essa crueldade, essa falta de humanidade, essa falta de solidariedade ligada a pessoas que também estão em posições de religião e usam essa religião para fanatizar e para fazer hipocrisia. Então é um caldo, gente, que fala a verdade, né? Você tem que ser muito poliana, muito alienado, ou assim, viver num mundo assim encantado do seu próprio faz de conta, para ficar achando que nós vamos ter algum tipo de melhoria. Nós não vamos ter algum tipo de melhoria. O que nós podemos fazer? As pessoas perguntam, o que eu faço numa situação dessa? O que você pode fazer é cuidar de você, tá? É cuidar para que você não seja tragado por essa desgraça toda que está aí. Cuidar da tua consciência.
Não existe outro caminho. Consciência é o caminho, é a resposta para qualquer coisa. Se tornar consciente. E você não se torna consciente pendurado na internet, você não se torna consciente tentando lacrar na internet, você não se torna consciente indo a nenhum tipo de templo religioso de qualquer um, tá? Porque no máximo que ele pode fazer é apacentar você ali, né? Você se acalmar, é uma espécie de Rivotril espiritual que você toma, tá? Mas boa parte dos templos religiosos hoje nem isso estão fazendo. Eles não estão trazendo um momento de sossego interno para você. Não, eles estão estimulando em você o ódio, o preconceito, né, a desesperança. Eles fazem o oposto do que a religião deveria fazer com as pessoas. Então o contexto é do mais terrível, do mais trágico possível. Somado a isso tudo, né, vamos dizer assim, um bolo aí de 3 andares, um bolo de bosta, vamos dizer assim, você tem a base, que é essa humanidade pútrida que está aí, mais a questão ambiental e o terceiro andar que pode começar a se tornar claro para nós que cosmicamente também nós vamos começar a ser varridos daqui. Pela nossa própria toxicidade. Nós somos uma espécie tóxica para o ambiente cósmico. Não só para o ambiente da Terra, que já está dando o seu revide. O ambiente terrestre já está querendo nos expulsar daqui com onda de calor, com tufão, com terremoto, com tsunami. São as formas que a Terra, como um cachorro se sacudindo para se libertar das pulgas. Nós somos a entidade parasitária aqui no planeta Terra hoje. Então a Terra, como uma grande inteligência cósmica, ela está não só tentando resolver o seu problema como ela pode, né, para impedir que a gente prospere, para impedir que essa infecção que é a humanidade prospere, mas ela também está pedindo socorro para o cosmos. E, em 2024, esse pedido de socorro da inteligência Terra para a grande inteligência cósmica será atendido. Eu sinto muito informar isso. Vocês vão viver 2024 e depois vocês vão voltar aqui para este vídeo para confirmar essas questões. Tá aí o Sol já dando os primeiros indicativos com essa atividade solar antecipada e acima do normal. O Sol já está nos dando um recado de que vem vindo uma onda cósmica nova aqui em resposta ao socorro da Terra, à infecção humana que a Terra está vivendo. O socorro à Terra vem vindo. E nesse socorro, talvez a única forma de cura para o planeta seja a extinção da nossa espécie. Eu sinto muito ter que dizer isso, mas durma-se com barulho desses em 2024. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.